Um olá, uma boa tarde para todos. Esses são os dias escuros, dias de muito frio, parece que é inverno. Mas as palavras devem ser ditas, devem ser meditadas logo no final de corrida. Isso aos mestres fiel. Capítulo 2. O caráter do homem de Deus. Ao falar sobre o caráter do homem de Deus, o apóstolo Paulo usou exemplos que conseguem retratar aspectos fundamentais do caráter que era útil a Deus, especialmente em 2 Timóteo capítulo 2. Até o final deste livro vamos discorrer sobre cada um deles, para que por fim tenhamos uma visão global do homem de Deus. O primeiro aspecto fundamental do seu caráter é o de mestre fiel. Veremos a seguir as características de um mestre. Transmitir com fidelidade. Um mestre é alguém que ensina, que instrui a outros. O mestre fiel é aquele que transmite os ensinamentos recebidos com a mesma precisão e fidelidade com que os recebeu. O apóstolo Paulo era alguém assim e exortou Timóteo a seguir seus passos, seu exemplo positivo. O que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. Paulo desejava que Timóteo fosse um mestre fiel, e para tanto Timóteo não poderia omitir palavra alguma, nem acrescentar nada àquilo que aprendera. Ele deveria apenas ser simples e comunicar com fidelidade o que Paulo lhe ensinava. De acordo com 1 Timóteo capítulo 4, versículo 6, para alguém ser um mestre fiel há dois requisitos básicos: ser alimentado com as palavras da fé e seguir de perto o bom ensinamento. A fé é o conteúdo da economia de Deus do Novo Testamento, e as palavras da fé nos dão a revelação dessa economia, isto é, uma visão sobre ela. Para entendermos o propósito eterno de Deus, precisamos da visão que vem pelas palavras da fé. Contudo, além de ter a visão, necessitamos praticá-la. Isso só é possível se seguirmos de perto o bom ensinamento. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 10, lemos: Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Timóteo seguia de perto o viver de Paulo, seus ensinos e seu procedimento. E isso o capacitava a ter uma vida cristã genuína, pois as palavras da fé se lhe tornaram subjetivas e ele passou a praticá-las espontaneamente no seu viver diário. Número 1. Transmitir a homens fiéis. Paulo ainda demonstrou Timóteo a que transmitisse suas palavras a homens fiéis e idôneos, para que estes também instruíssem com fidelidade a outros. A preocupação de Paulo quanto a essa questão demonstrava seu zelo pela economia de Deus e seu amor pelos santos. Na época em que a epístola de 1 Timóteo e 2 Timóteo foram escritas, ensinamentos diferentes estavam sendo introduzidos nas igrejas, desviando os santos da fé. Por isso era tão importante que os ministros de Cristo Jesus fossem fiéis às sãs palavras que promoviam a fé pregadas pelos apóstolos. Número 2. Negar a vida da alma. Há algumas exigências a serem cumpridas por quem deseja ser um mestre fiel.
Para ser fiel é preciso negar a vida da alma. Se aquele que instrui ou ensina considerar-se muito capaz, satisfeito com o que já aprendeu, ou apegar-se-á que o Senhor fez no passado, não se dispondo a ouvir seu falar presente, essa pessoa não será capaz de receber novas revelações e, consequentemente, não poderá transmitir nada com fidelidade. Pode ser alguém cheio de opiniões. Sua tendência será analisar o que houve de acordo com seus conceitos para transmiti-los ao seu modo. Para ser um mestre fiel, ele deve esvaziar-se, deve negar sua vida da alma, juntamente com seus conceitos, arrazoamentos e preferências. Mesmo as boas coisas espirituais que tenha recebido no passado devem ser submetidas à nova luz do Senhor no presente. Nas reuniões onde a palavra é ministrada, muitos irmãos devem ser aperfeiçoados para falar por Deus como mestre. Esses irmãos, por estar cada vez mais envolvidos com a palavra, devem ter seu dom transformado em ministério. Para que isso ocorra, quem fala pelo Senhor precisa laborar, orar, ler, ruminar, meditar, considerar na palavra, ao ponto de as palavras que eram exteriores a ele se tornarem subjetivas para parte integrante do seu encargo pessoal. Além disso, ao transmiti-las, ele deve ser fiel àquilo que está de acordo com o ministério do Senhor, que visa a edificação da igreja. O profeta, aquele que fala pelo Senhor, não pode misturar seus conceitos naturais à palavra falada, mas deve submeter-se à luz que Deus está dando em sua palavra. Talvez no passado, determinado livro da Bíblia nos tenha sido aberto pelo Senhor sob certo ângulo, e agora podemos vê-lo sob outro ângulo. Tudo depende da direção do Espírito Santo para a igreja naquele momento. Se formos fiéis à palavra recebida e se a transmitirmos com fidelidade, teremos alcançado a primeira característica do mestre fiel. Ouvir atentamente. Essa característica de um mestre fiel é saber ouvir. Ele deve ser treinado a ouvir a palavra de Deus no Espírito, voltando o seu coração e todo o seu ser para isto. Desse modo, Deus poderá impressioná-lo e iluminá-lo por meio da sua palavra. E ao profetizar, seu falar produzirá esse mesmo resultado nos que o ouvem. O homem de Deus precisa aprender não apenas a ouvir o próprio Deus, como também a ouvir os irmãos, especialmente aqueles que lideram outros irmãos nas igrejas, precisam ser bons e pacientes ouvintes dos que lhes foram encarregados pelo Senhor. Aqueles que preferem falar a ouvir, os que sempre têm resposta a soluções prontas, são fortes em sua vida da alma, em sua mente, e não dão importância ao que os outros têm a dizer, pois lhe falta amor. Precisamos aprender a ouvir com atenção, pois aquele que não sabe ouvir não saberá falar adequadamente. Sem prevenção e sem parcialidade. O mestre não só deve ouvir atentamente, como também precisa fazê-lo sem prevenção ou parcialidade. Enquanto ouve algo, seja a palavra de Deus, uma mensagem, ou as palavras durante a comunhão com algum irmão, ele deve estar orando em seu espírito: Senhor, tem misericórdia de mim. Não quero ter nenhum prejulgamento sobre o que estou ouvindo. Dá-me coração e ouvidos puros para ouvir isto, mesmo sem prevenção, sem parcialidade. Quero aprender a ouvir